Olá, estamos começando mais um Papo de Município. E o nosso assunto dessa semana é a isenção do pagamento de IPTU para templos religiosos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição do Senado que isenta o pagamento de IPTU para imóveis alugados por templos religiosos. Hoje, a Constituição concede a isenção do imposto predial territorial urbano às instituições religiosas de qualquer crença, desde que o imóvel seja próprio. Essa proposta afeta diretamente os municípios, que são os beneficiários do IPTU. E hoje, nos estúdios da GTM Web, Carlos Rissoto conversa conosco sobre esse assunto. Olá, Carlos, tudo bem? Tudo bem, Lourdinha? Tudo ótimo. Mais um assunto importante aí para os nossos municípios. Exatamente. Né? Esse assunto aí já tem causado bastante discussão, né, no Congresso Nacional, porque afeta diretamente os municípios e afeta diretamente um tributo aí dos municípios, né, um tributo próprio dos municípios, que é o IPTU. Então já teve várias discussões aí, iniciou lá no Senado, né, e agora foi para a Câmara. Por que a isenção é ruim para os municípios, Carlos? Bom, de fato, o que está se discutindo é o pagamento do IPTU ou não pelos templos religiosos, né? Isso é bastante ruim pelo seguinte: primeiro, porque é um tributo do município, né? O município, como a gente sempre fala aqui nos canais de comunicação da GTM, na Rádio dos Municípios, já é o ente mais enfraquecido da nossa federação, né? Os municípios são os que mais sofrem aí com a severa crise econômica que a gente está passando. E o tributo IPTU é um dos tributos aí fundamentais aí para a gente conseguir administrar os nossos municípios, né? Então o IPTU, ele sendo retirado de imóveis alugados, ele é um IPTU que acaba saindo lá de saúde, educação, que os nossos gestores podem estar precisando, né? E certamente estão precisando nesse momento de crise. E o IPTU tirado de imóveis alugados, ele pode estar sendo isentado muitas vezes de uma instituição religiosa que muitas vezes tem como bancar esse recurso, né? Claro que isso é para defender lá a liberdade de crença e tudo mais, mas eu não vejo em que ponto a liberdade de crença seria afetada por fazer a cobrança do IPTU em imóveis alugados por templos religiosos, né? Então esse IPTU com certeza não tem cabimento a gente estar isentando, e outra porque o IPTU cabe ao município, né, dizer quem deve pagar, quem não deve pagar, né? O município que tem a competência de arrecadar esse tributo, fiscalizar esse tributo, então cabe ao município dizer a quem pode ser isentado ou não esse tributo, que é o IPTU, né? Isso jamais deveria estar sendo discutido em outras instâncias que não no próprio município, né? Então, uma vez que se tira a possibilidade do município próprio poder decidir, acaba se afetando por demais aí os municípios, porque o tributo IPTU é 100% do município e é bastante importante, sobretudo nesses momentos de crise aí que a gente está vivendo. Mas, Carlos, a Constituição permite essa isenção? Na realidade, está, enfim, escrito lá no artigo 150, né, da Constituição, que os templos religiosos, né, os municípios não podem fazer, então, a cobrança dos templos religiosos, mas dos templos religiosos próprios, né, dessas instituições. Então, o que acontece? A igreja lá, porventura, a instituição religiosa que tem um templo próprio, aí sim está isenta então de fazer o pagamento do IPTU. Não tem o porquê tá se isentando o IPTU de imóveis alugados, uma vez que esses imóveis não são da própria instituição, né? Então, boa parte dos imóveis de templos religiosos são alugados, então isso afeta demais, né, nas contas dos municípios, nas contas públicas. E outra porque está se discutindo, né, está se fazendo isenção com o bolso alheio, né? Então está se discutindo em Brasília a isenção de um tributo que na realidade ele sai do caixa dos municípios, né? Então ele jamais, como a gente já falou, que deveria estar sendo discutido lá, e sim nas administrações municipais. Então ele jamais poderia estar sendo discutido numa esfera superior, lá em Brasília, lá no Congresso Nacional, porque ele cabe aos municípios dizer, né? Então a Constituição prevê que os municípios dêem isenção aí para templos religiosos, mas de propriedade das instituições religiosas, né? Dessas organizações, e não os imóveis alugados, até porque um imóvel alugado ele não pertence em si, ele tem um dono, né? Que não
a própria entidade, a própria igreja. Quem é o proprietário não é a instituição religiosa aí que vai estar tendo a isenção. Então, por isso ele prejudica demais as nossas administrações municipais, né? E a gente torce para que isso não siga adiante, né? Por isso a gente sempre orienta aqui os nossos canais de comunicação, aqui no Papo de Município, lá na Rádio dos Municípios também, que os gestores públicos façam sua parte também, né? Entrem em contato lá com seus representantes no Congresso Nacional, né? Essa pauta aí veio do Senado, né? Pelo senador Marcelo Crivella, e agora ela está, enfim, ela está seguindo aí também na Câmara, em outras comissões, então que entre em contato lá. O gestor também tem esse papel, né? Não só de administrar o seu município em si, mas também quando tem essas discussões no Congresso Nacional que podem afetar as nossas contas públicas, de fazer esse papel também, ligar lá para o seu deputado, para o seu senador, entrar em contato, né, passar a situação, explicar o porquê que isso afeta tanto os municípios, para que isso não siga adiante, né? Muitos parlamentares já têm uma ideia de como isso pode prejudicar os municípios, né? Já se posicionaram contra essa medida para que ela não siga adiante. Mas, por outro lado, outros não, né? Outros acreditam que é para defender, enfim, a liberdade de crença e tudo mais. Mas, de fato, a gente não sabe em que momento isso poderia afetar a liberdade de crença, porque, de fato, esses imóveis não pertencem, então, às igrejas, né? Então, a gente acredita que isso não deve seguir adiante, porque os municípios, com certeza, vão ser muito prejudicados aí, Lourdinha. Exatamente. É uma discussão que afeta os municípios e não está sendo discutida com os municípios, né? Exatamente. Lembrando que essa matéria tramitou no Senado Federal sob a proposta 133 de 2015 e agora tramita na Câmara dos Deputados na forma da PEC 200 de 2016. A partir da admissibilidade da PEC, a proposta será analisada por uma comissão especial que será criada exatamente para essa finalidade e, confirmando a aprovação, seguirá para a votação no plenário. E esse foi o assunto do nosso Papo de Município dessa semana. Gostaria de agradecer a você, Carlos. Obrigado. Acompanhe o grupo GTM Web nas nossas redes sociais, assista os nossos vídeos no YouTube, curta a nossa página e nós voltaremos na próxima semana com mais um Papo de Município. Até lá!